Lado e fala: você não poderia estar em outro lugar nessa noite. Abraça alguém aí. Aleluia. Oh, glória a Deus. Uau. Que atmosfera poderosa. Você pode sentar em nome de Jesus. Estou muito feliz de estar aqui, voltando nessa casa. E é sempre muito bom quando a gente volta e a gente vê coisas diferentes, não é? Transformações, avanço da igreja. Quando eu vim aqui da última vez, vocês estavam em outro lugar. Isso é muito bom, a gente voltar, não é? A gente não está em água parada da dengue. Nós estamos num reino que flui, que é um reino que se movimenta. E é muito bom nós voltarmos numa igreja que a gente percebe que está em movimento. Glória a Deus, pastor Sérgio, pastora, Deus abençoe os líderes, pastor Isaías também, Deus abençoe a todos. Uma honra para mim estar aqui. Sou lá da Rocha Church. Alguém conhece aqui a Rocha Church lá em Bertioga? Glória a Deus. Trago um abraço da galera da praia para vocês. Trago um abraço da minha família também, Fabiana, Felipe, esposa do meu filho mais velho, a Tainá, a Rafaela. Está longe, está estudando longe, mas Deus está guardando a minha filha em nome de Jesus. E o Isaac, de 14 anos, que já está maior que todo mundo, cresceu que só. Essa é a minha família. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 32. Estou aqui também com o presbítero Aldair, presbítera Ju, a nossa careca mais linda lá da Baixada. Aleluia. Deus tem uma palavra para nós. Você aguenta mais um pouquinho aí? Abra o teu coração em nome de Jesus. Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: e voltando-se desceu Moisés do monte, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escrita era a mesma escrita de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Então respondeu Moisés: não é alarido nem dos vencedores, nem dos vencidos, mas é um alarido dos que cantam, é o que eu ouço. Verso 19: logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, o arrojou nas mãos as tábuas e quebrou-as ao pé da montanha. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou e reduziu a pó, e espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxestes sobre ele tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que esse povo é propenso ao mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhe disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu esse bezerro. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, está aberta diante de nós. Fala conosco. Nós queremos te agradecer, Pai, pela tua bondade, pelo teu favor sobre nós, sobre essa igreja, sobre essa casa. Que o teu Espírito Santo continue tendo liberdade aqui. O Senhor já fez tantas coisas aqui nesse dia, Pai, de conferência. Tantas palavras foram liberadas sobre o nosso coração. E que o Senhor continue fazendo, Pai. Que o Senhor continue tendo essa liberdade no nosso meio. Nós queremos te ouvir ainda mais, ainda mais. Em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga glória a Deus. Querido, a mente escrava, ela não sabe esperar. Todo mundo que ainda tem uma raiz de orfandade, todo mundo que ainda tem uma raiz de escravidão, essa pessoa ela não sabe muito bem lidar com a espera. Nós somos esse povo, e eu quero que você entre nessa jornada aqui comigo. Eu quero te contar uma história, que é a tua história, é a nossa história. Porque nós somos exatamente esse povo aqui, que éramos escravos, estávamos no Egito, e Deus usou alguém, usou
o próprio Filho dele, Jesus, para nos alcançar. E nós estamos nessa jornada rumo à terra prometida. Mas é interessante, irmãos, que lá em Gênesis capítulo 50, você lembra de José, o sonhador? José teve um sonho, e por conta desse sonho, ele teve muitos problemas. Ele foi jogado num poço, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi depois colocado à venda pelos mercadores, depois ele vai parar na casa de Potifar, ele é caluniado pela esposa de Potifar, ele vai para a cadeia. Olha só todos os trechos que esse homem que sonhou um sonho de Deus passou. O detalhe é que em cada ambiente desse, José não mudou o seu coração. Ele sabia quem tinha dado aquele sonho para ele, e ele continuava firme numa palavra, num sonho que Deus tinha dado para ele. Não importa se ele estava dentro de um poço, não me importa quando ele esteve lá dentro da masmorra, preso, ou diante do palácio. O fato é que, de repente, por uma obra divina, ele está na frente de Faraó, e ele desvenda um sonho de Faraó, e ele se torna governador. Preste atenção, se você olhar na Bíblia Sagrada, não existia o cargo de governador no Egito, nem antes de José e nem depois dele. Não houve esse cargo de governador, e ele é levantado como governador do Egito, porque Deus é capaz de criar aquilo que não existe, para contemplar uma palavra que Ele liberou sobre a nossa vida. O Deus que nós servimos, o Deus que está aqui, o Deus que é vivo, que é real, o Deus que se manifesta através da sua palavra, na liberdade do Espírito Santo que temos, Ele é capaz de criar aquilo que não existe, para contemplar uma palavra que um dia Ele liberou sobre a nossa vida. Agora, o fato é que eu e você precisamos estar com essa memória viva, com essa palavra muito acesa dentro do nosso coração. Você lembra o que Deus te falou? Nós estamos aqui nessa conferência, estamos no final do ano de 2022, mas certamente muitos que estão aqui são uma resposta da oração de alguém. Alguém orou para você estar aqui, alguém da tua família orou e Deus preservou a tua vida. Alguém falou: Senhor, não deixa esse menino se perder, não deixa essa menina ser levada pelo mundo. Alguém orou e Deus preservou você para esse dia, para essa noite. Nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Existem palavras que estão ecoando. Eu me lembro, irmãos, eu vou contar um pouco da minha história para você, mas uma das coisas que eu me lembro bem, eu me converti com 18 anos de idade, 17 para 18 anos de idade. Eu não sabia nada de Jesus, eu não sabia nada em relação ao reino de Deus e à igreja. Mas um dia, a minha mãe estava na casa da minha tia, a minha mãe que me criou, e eu fui buscá-la lá na Coabiú, na zona leste de São Paulo. Só que eu cheguei na casa da minha tia, minha mãe não estava na casa da minha tia, não tinha ninguém convertido na minha família. Minha mãe não era convertida, mas por um acaso, ela tinha ido para a igreja com a minha tia. Então eu saí e fui na porta da igreja, o culto já tinha acabado. A minha tia e a minha mãe estavam conversando com o pastor na calçada. E eu parei o carro, e ela falou: já vou, filho. E o pastor disse: quem é esse menino dentro do carro? Aí ela disse: é meu filho. E ele disse assim: esse menino aí, ele vai ser um pregador da palavra, ele vai ser pastor. Aquilo naquele momento não fazia sentido nenhum para mim. Eu não sabia a respeito do que era um pastor. Aquilo não tinha absolutamente nada a ver com a minha vida, com aquilo que eu estava vivendo naquele momento. Mas uma palavra foi liberada, e Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele liberou um dia sobre a nossa vida. O tempo passa, irmãos, alguns meses se passam e eu me converto. Eu venho para Jesus e agora eu levo os meus pais para o Senhor. Quem está falando com você aqui é alguém que é improvável. Eu não conheço os meus pais biológicos, eu não sei quem são. Eu fui tirado de um lugar, de um orfanato clandestino, por um casal de senhores que não podia ter filhos. A minha mãe, ela foi diaconisa da igreja que nós abrimos em Bertioga até 2012, quando ela foi levada pelo Senhor. Meu pai morreu ano passado, com 82 anos, era diácono da igreja que eu sou pastor. Eles me resgataram desse lugar horrível, e eu os resgatei de um lugar horrível, porque quem não tem Jesus está num lugar horrível. Então essa é a minha história de redenção. E a minha mãe, um pouco antes de morrer, ela me contou
que ela foi nesse orfanato para buscar uma menina. Ela queria uma menina, não queria um menino. A vizinha falou: olha, tem uma menina linda lá, é só você pegar, dar um troco para a mulher que cuida, lá perto do Belenzinho, na zona leste de São Paulo, e você pode levar. E ela foi lá para buscar uma menina. Só que quando ela entrou nesse orfanato, eu estava sentado numa cama, estava muito calor, mas eu estava com roupa de frio, tomando uma madeira de caldo de feijão. E ela disse que quando eu a vi, eu soltei a mamadeira e dei um sorriso para ela. E ela disse: eu não vou levar a menina não, eu vou levar esse menino, porque o sorriso dele foi um sorriso de Deus para mim. Então deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas sorrir na crise te tira dela. Ouse acreditar em Deus nos seus momentos mais difíceis. Ouse acreditar em Deus quando você não vê saída. Sorria para Deus, porque a fé sabe, a fé não tem dúvida, a fé sabe. E nós somos um povo que caminhamos por fé e não por vista. Nós somos tirados de um lugar onde nós calculávamos o risco para dar um passo. Esse ambiente não é mais o nosso ambiente. O nosso ambiente é um ambiente espiritual, que nós andamos pela fé. Abraão, em Gênesis capítulo 12, é o chamado de Abraão. Israel está sendo inaugurado ali. O que Deus fala para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Esse é o chamado de Deus. Agora, olha a proposta de Deus: solta tudo o que você construiu para não pegar nada. Solta o passado para pegar o futuro. Solta o que você ama para não pegar nada. Essa é a proposta de Deus. Por quê? Porque quem Deus chama tem que andar pela fé. Deus está dizendo: eu te mostrarei. Ou seja, cada passo de fé que eu dou nessa jornada que nós estamos, Deus vai descortinando diante dos nossos olhos o próximo passo que Ele está prestes a fazer. Aleluia, esse é o nosso Deus. Agora o problema é que nós ainda muitas vezes calculamos risco com o Senhor. O que é calcular risco com o Senhor? Você trabalha num lugar e de repente você recebe uma proposta, e a proposta é a seguinte: é para ganhar mais. O trabalho agora é mais perto da tua casa, você vai ter carro da empresa, você vai ter benefícios que você não tem no lugar que você está. Então imediatamente a tendência é a gente falar o seguinte: é de Deus. Quem disse que Deus está na melhor proposta? Nem sempre Deus vai estar na melhor proposta. Você não pode se mover mais por necessidade, você tem que se mover por propósito. Nós não podemos mais nos mover pela melhor proposta, porque nem sempre Deus está na melhor proposta. Em Êxodo a Bíblia diz que Deus apareceu no meio de nuvens escuras e relâmpagos. Era lá que Deus estava. Deus não estava no céu azul, Deus estava no meio de nuvens escuras e relâmpagos. Era ali que Deus estava. Deus aparece às vezes no momento mais difícil. Nós não caminhamos e não avançamos como igreja do Senhor quando nós estamos desfrutando das bênçãos de Deus, irmãos. Nós avançamos quando estamos muitas vezes encurralados. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Porque Moisés, ele nasce num cenário de perseguição. E o cenário de perseguição é cenário de morte. Por quê? Faraó tinha dado uma ordem para que as parteiras do Egito matassem as crianças que nascessem e fossem meninos. Então essa é a ordem. E Moisés, o libertador do Egito, ele vai nascer num cenário de perseguição. O detalhe é que quando Joquebede vai dar à luz, Sifrá e Puá, as parteiras do Egito, milagrosamente, de forma sobrenatural, preservam aquele menino e devolvem para a mãe. Então a mãe agora vai guardar o menino. Só que o negócio está pegando lá fora. E se um soldado passar na porta de Joquebede e ouvir barulho de criança chorando, esse soldado, ele pode entrar na casa dela, e se for menino, ele pode matar o menino. Então olha o cenário, olha o que está acontecendo. Foi nesse cenário que Moisés nasceu. Então a mãe, ela consegue preservar a vida de Moisés até 3 meses de idade, porque a criança cresce, a criança está chorando alto, e não dá mais para proteger, para guardar. Então o que a mãe de Moisés vai fazer? A mãe de Moisés vai entregar Moisés para Deus. Porque quando ela faz aquele cesto de junco e coloca a criança dentro, e ela coloca lá no Nilo, ela está entregando para Deus, porque ela não sabe onde aquela criança vai parar. Deus sabe, mas ela não sabe. Preste atenção, eu estou falando de entrega.
ela fala para Miriam: Miriam, vai seguindo o cestinho aí, filha, para ver aonde Deus vai levar o meu filho. E aí ela coloca aquele cesto de junco com Moisés dentro, lá no rio Nilo. O detalhe, irmãos, é que o rio, ele tem uma correnteza que está andando ali, ó, uma correnteza que está indo numa direção. Mas alguns biblistas e teólogos dizem que aquele cesto não desceu conforme a correnteza, foi subindo a correnteza. Quando Deus quer fazer, irmão, é contra a maré, é contra a correnteza. Aí eu queria 63 canelas comigo aqui nessa noite, vamos lá. E aí, o cestinho está subindo e vai parar lá no quintal, no fundo de Faraó, do palácio de Faraó. Quem pega o cesto? A filha de Faraó. Ela adota a criança. Só que a filha de Faraó não tem leite no peito. E Miriam, a irmã de Moisés, que seguiu o cestinho, diz assim: eu sei quem pode cuidar dessa criança. Tem uma mulher hebreia que tem leite no peito ainda, ela pode cuidar dessa criança. Então tá bom, ó, e fala para ela que eu vou pagar. Então agora o menino vai voltar para a mãe debaixo de proteção. O menino não podia chorar, agora o menino pode chorar, porque está debaixo de proteção. Olha para mim, tudo que você entrega para Deus não volta para você no mesmo nível. Não, você precisa pegar o que eu falei. Tudo que você entrega para Deus não vai voltar para você do mesmo jeito. Levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Ouse entregar a Deus nos momentos difíceis, porque o Deus que recebe a entrega, Ele não vai devolver para você do mesmo jeito. Aquilo virá no next level. Ela não precisa mais se preocupar com a proteção da criança, porque ela entregou. Irmãos, eu nunca vi, eu tenho 27 anos de conversão, eu nunca vi alguém entregar algo para Deus e perder. Eu nunca vi alguém entregar algo para Deus e falar: puxa vida, não valeu a pena. Eu estou falando de gente que tem um coração em Cristo, pessoas que entendem o reino de Deus. Essa mulher entrega o filho e o filho agora volta, ele pode chorar, ele está debaixo de proteção e mais. A própria mãe vai cuidar do próprio filho e vai receber para cuidar do próprio filho. Esse é o tipo de coisa que só Jesus faz, irmãos. Só Jesus faz. Faraó quer matar a criança e o libertador está dentro da casa dele. Ah, meu Deus do céu. Faraó, Moisés vai crescer, ele vai matar um egípcio, vão descobrir que ele é hebreu e ele vai ter que fugir do Egito. Ele vai ficar 40 anos, quem está comigo diga glória a Deus. Ele vai ficar 40 anos no deserto. Ele vai cuidar das ovelhas do seu sogro Jetro. Ele casa, está tudo bem, constituiu família. E um dia, quando ele achava que nada mais ia acontecer de novo, porque às vezes a gente está assim: ah, isso foi para aquele tempo, já passou. Tem gente que está aqui dentro, que você entrou aqui, você realmente, de fato, no espírito, você não estava esperando mais nada novo acontecer. E eu quero dizer para você que tem coisas novas de Deus que estão para acontecer. O Deus que você serve é o Deus de novidade de vida, e Ele tem coisas novas para liberar sobre nós. É por isso que essa palavra está vindo sobre nós nessa noite. Irmãos, ele está lá cuidando das ovelhas, ele passa, e naquela época, o deserto, o sol causticante do deserto, queimava muitos arbustos, pegavam fogo rapidamente, que nem isopor. Já viu isopor pegando fogo? É assim. Então muitos arbustos, sarsas, que pegavam fogo, porque sarça não dá fruto, não tem raiz profunda e não faz sombra, queima muito rápido. Só que o detalhe é que ele passou para um lado para pegar uma ovelha e tinha uma sarça que estava queimando. Ele passou para o outro lado para pegar outra ovelha e a mesma sarça continuava queimando. Opa, peraí, esse fogo é diferente. Esse fogo queima e não consome. Deixa eu ver se tem cinza no pé dessa sarça. Não tem cinza. Esse fogo queima, 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 mas não consome. Esse é o fogo de Deus. Quando nós estamos fazendo a nossa obra, nós nos cansamos, mas quando nós estamos fazendo a obra de Deus, não tem cansaço, irmão. Não tem cansaço, não tem cinza. No pé da sarça não tem cinza. O que é essa sarça? Essa sarça somos nós.
o nosso grupo de jovens da Rocha Church chama sarça. Por quê? Porque são pessoas que são limitadas, que muitas vezes nós somos tão fracos, tão frágeis, assim como uma sarça. Mas quando o fogo de Deus vem sobre nós, nós nos tornamos uma maravilha. Porque foi isso que Moisés fala: deixa eu ir lá para ver aquela maravilha. E quando ele se aproxima daquela sarça, Deus brada do meio do fogo e diz: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Por que Deus não falou: Moisés, vai arrumar o teu cabelo para vir falar comigo? Moisés, vai trocar de roupa, tu está fedendo, cara, para vir falar comigo? Por que Deus falou para Moisés: tira a sandália? Alguns dizem porque era o último utensílio que Moisés ainda vestia, que era da época do Egito. E eu desconfio que seja, sabe por quê? Porque o monte está fumegando, Deus está querendo falar comigo, mas às vezes existe um isolador entre eu e Deus. O que tem, oh Espírito Santo, o que tem sido um instrumento de perda? Sabe a energia, quando está vazando energia? Alguma coisa está roubando energia? O que tem sido isolante entre você e o Senhor? O que tem atrapalhado o teu relacionamento com o Senhor? Talvez é uma pessoa, é um relacionamento que Deus já falou que para você sair dele, e você insiste porque o teu coração está querendo isso, mas Deus não quer. Então isso é um isolante entre nós e o nosso Deus. Isso é uma prerrogativa nossa, irmãos. Nós precisamos tirar tudo aquilo que nos impede de ouvirmos com mais clareza a voz do nosso Deus. Eu preciso examinar a minha vida, porque tudo aquilo que tira a minha afeição por Jesus, eu preciso eliminar da minha vida. Então, se eu assisto uma série na Netflix, e quando eu acabo aquela série, eu estou querendo fazer bobagem, besteira, eu preciso eliminar, porque eu preciso. Jó se desviava do mal todos os dias. Nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos guardar o fogo que fomos incendiados por Ele todos os dias, nos desviando do mal. Então, se tem alguém que está tirando a minha afeição por Jesus, não serve para mim esse relacionamento. Se tem algo que eu estou assistindo e está tirando a minha afeição por Jesus, não serve mais para mim. Irmãos, nós precisamos sair do raso. A igreja do Senhor Jesus precisa estar preparada. Nós cantamos aqui sobre Maranata, sobre Jesus vem, e falamos de uma onda. Eu acredito numa última onda que está chegando, que é a maior de todas, que nenhuma igreja viveu, e nós vamos viver essa grande onda de avivamento. E o Brasil é um protagonista do último avivamento antes da volta do Senhor. Querido, o Brasil é um protagonista. Desde quando Oswaldo Aranha, em 1948, deu aquele voto de Minerva, e aí Israel pôde ter um pedaço de terra, aquilo selou o céu. O Brasil tem herança nas nações, o nosso país tem herança nas nações. Nós vamos herdar muitas coisas que tem a ver com uma palavra profética que Deus liberou sobre a nossa terra, sobre o nosso povo, sobre nós como brasileiros, sobre a nossa nação. Querido, se acabar a água potável hoje no mundo inteiro, só o Brasil tem água suficiente para saciar a sede da humanidade por mais de 500 anos. O Brasil tem a maior floresta. Você sabia que quando a ONU se reúne, todos os países do mundo estão numa reunião, o Brasil é o primeiro que fala? Para nós que somos espirituais, isso significa muito, porque o primeiro que fala, seja o presidente que for, é o primeiro que fala. O Brasil tem herança nas nações. A primeira vez que o primeiro-ministro de Israel pisou no Brasil foi no começo de 2019. Benjamin Netanyahu liberou a maior profecia que a nossa nação já recebeu. Ele pisou no Brasil, um jornalista foi falar com ele, ele disse: Israel é a terra da promessa e o Brasil é a terra prometida. Irmãos, nós estamos no olho do furacão e a gente não consegue enxergar algumas coisas, mas quem está de fora está olhando. O último grande avivamento que aconteceu global foi em Toronto. Eu estive em Toronto, pregando em Toronto, no Canadá, há 4 meses atrás. Eles sangram para colocar 50 pessoas dentro de uma igreja, porque o avivamento se foi, porque não foi alimentado da maneira correta.
O avivamento de Evan Roberts em 1904 não foi alimentado da maneira correta. Depois aquele fogo de Evan Roberts lá no país de Gales, depois de 2 anos pegou a Rua Azusa, 1906, William Seymour, e alastrou pela América. Existe algo que Deus está querendo fazer nessa temporada que diz respeito ao nosso país. E eu quero dizer uma coisa para você. Você talvez como eu está muito mexido por dentro, porque os céus do Brasil estão mexidos. Mas eu quero te dizer, os libertadores não são levantados por Deus num governo de paz. Os libertadores são levantados por Deus num governo diferente. A lavor de abaixea. E Deus vai levantar libertadores. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Algumas coisas não caem bem para nós, mas é hora da igreja ir para a mesa. É hora da igreja entrar no secreto. É hora da igreja entrar em um lugar que só ela pode entrar, o lugar de intercessão. Tem muita gente que pode pegar bandeira, tem muita gente que pode fazer muita coisa, mas só a igreja pode entrar num lugar de intercessão. E essa é a nossa hora, irmãos. Ah, meu Deus do céu, você precisa entender o que eu estou falando. Essa é a nossa hora. É a hora da igreja entrar no lugar de intercessão na mesa do Rei Jesus e interceder pela nossa nação. Brasil é brasa, brasileiros são exportadores de brasas. Essas brasas não se apagarão. Eu profetizo sobre a nossa nação, sobre o nosso país, sobre Volta Redonda, sobre as nossas igrejas, o fogo que não se apaga e o fogo que não consome. Agora seja. Existe uma realidade espiritual, irmãos, e nós precisamos, é o prumo de Ezequiel. O prumo de Ezequiel é algo que Deus fala, que está alinhado com a palavra, e está alinhado com a minha vida. O que eu falo tem que estar alinhado com a palavra, e tem que estar alinhado com a movimentação profética desse tempo. Tem muita gente falando muita coisa, irmãos, por conta desse aparelho aqui, ó, é muita exposição e pouca profundidade. Não parece? Sai uma notícia ou sai alguma coisa, todo mundo tem opinião para dar, porque todo mundo sabe daquilo. Todo mundo sabe um pouco de tudo. É impressão minha, ou você já teve essa impressão também? Que parece nas redes sociais que está todo mundo de férias e todo mundo é rico. Qual foi a última vez das 10 fotos que você tirou que você colocou a mais feia? Você não lembra, nem eu, sabe por quê? Porque a gente separa as melhores. Aí o casal está bicudo um com o outro, seja noivo, seja casado. Faz uma semana que não se bicam. Faz uma semana que o negócio está feio. Não estão se conversando, mas eles estão num lugar legal, hypado. Tem um background atrás bacana. E aí o cara fala assim, põe um sorriso aí no rosto, vamos tirar foto. E tira a foto. Aí eu sou seguidor, você é seguidor. A gente olha e fala, que casal lindo, é fake, não é verdade. É muita exposição e pouca profundidade. Irmãos, você sabia que a Bíblia diz que é pecado a gente fazer com que as pessoas pensem de nós mais do que nós somos? O gostoso mesmo é alguém achar que você não é ninguém, mas ela vai chegando perto, ela vai se aproximando. Aí alguém chega e fala, você conhece esse cara? Alguém chega e fala, você conhece essa moça? Você não sabe quem ela é, você não sabe o que ele fez, você não sabe o que ela representa. Isso é bom. Eu estou sentindo Jesus aqui. Está começando a esquentar esse púlpito aqui, aleluia. Isso é bom. Agora qual é o problema dessa geração? Pouca resposta. Irmãos, o céu não responde perguntas, responde respostas. Então essa geração precisa responder o céu. O que tem acontecido? O menino quer a Rebeca, né? A menina quer o Isaac. E estão procurando, inclusive nas redes sociais. Aí olha uma foto e fala, não, é ele, achei. O meu Alain Delon, meu Brad Pitt, o meu gatão, meu chulo. Olha a cor dos olhos dele. Olha a foto que ele tirou de lateral assim, a cutis. É ele. Aí conhece ao vivo, pessoalmente. Muita exposição, mas não tem para entregar.
Você já andou no shopping? Sabe por que o chão do shopping é liso? Para você andar devagar e comprar mais. Então você para numa vitrine e você fala, uau, tem na vitrine o que eu quero. Você entra na loja, pede para o vendedor. O vendedor vai lá no estoque e ele sai falando, não tem o que está na vitrine. Você sai chateado, por quê? Porque tem na vitrine, mas não tem para entregar. Essa geração está assim. Tem na vitrine, mas não tem para entregar. Nossa, que texto lindo, mas foi um copia e cola. Nossa, que reflexão incrível, mas nem leu tudo, só pegou e colou e pôs no post, no feed do Instagram. Olha aqui para mim, eu e você não somos o que nós postamos no Instagram, nós somos o que nós escondemos no WhatsApp. Esses somos nós. Deus nos conhece no secreto. É por isso que esse altar público aqui não pode ser maior do que o meu altar secreto, irmãos. Em casa eu preciso queimar. Toda vez que eu estou pregando na nossa igreja local, a Ju e o Aldair sabem disso, os meus filhos e a minha esposa estão aqui na primeira fileira. E o dia que os olhos da minha esposa não brilhar mais quando eu estou pregando, tem algo errado comigo. Porque a gente conhece um homem de Deus pelos olhos da sua esposa. Nós conhecemos um homem de Deus não é por quanto ele prega, uau, como ele fala bonito, nossa, como ele é usado, como ele tem unção. Olha para a esposa dele, se os olhos dela ainda brilham, porque não é que é alguém perfeito, mas é alguém de verdade, é alguém real. Deus não está procurando homens perfeitos, Deus está procurando pessoas de verdade. É por isso que o nosso maior desafio é entregarmos a nossa verdade ao Senhor. E o diabo nos amarra, dizendo, se você falar vai dar ruim. Se você confessar isso, meu Deus. Por quê? Porque ele quer que tudo fique em oculto. E aí ele fica segurando a gente nessa jornada de fé que nós estamos. E você não pode estar apegado a nada. Você, para fluir, precisa estar livre. Para você mergulhar profundo nas coisas do Senhor, você precisa estar desapegado. É por isso que a Bíblia diz, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu Deus do céu, eu estou sentindo Jesus aqui. Nós precisamos cuidar do nosso coração, irmãos. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Nós estamos nessa jornada de fé. Agora preste atenção, Deus vai falar com Moisés naquela sarça. Deus vai dar instruções para Moisés. Você vai libertar o povo. Mas eu vou falar que quem me enviou, eu sou. Deus não falou eu era, nem eu serei. Deus falou eu sou. É o Deus do agora. Não importa a experiência espiritual, sobrenatural que você tem com o Senhor, Ele quer fazer algo novo agora. Eu vim aqui de Bertioga para dizer para você que Deus está querendo fazer algo novo nessa noite ainda. Deus tem algo novo para liberar sobre as nossas vidas ainda nessa noite. O eu sou, mas eu não sei falar, fica tranquilo. Mas eu não sei como será. Irmãos, para de perguntar como será. Pare de perguntar quando. Flua. Ande por fé. Abraão, eu te mostrarei. Vai andando. Aí Deus nem falou aonde o cara ia. Deus só falou, vai andando e eu te mostrarei. Porque você precisa, para ter êxito, você precisa depender de mim em cada passo que você der. Querido, Moisés vai descer para o Egito. A gente conhece a história. Faraó está com um coração duro, não quer entregar. Agora olha que coisa linda. Eu falei de José, o sonhador, lembra? Irmãos, José sonhou e ele se tornou governador do Egito. Em Gênesis 50, quem está comigo aqui? Em Gênesis 50, ele diz o seguinte para o povo hebreu: Deus tem uma promessa de uma terra para o seu povo. Eu não estarei vivo, mas eu não sou egípcio. Eu estou falando de José agora. Guarda aí que eu vou voltar em Moisés, para você entender onde eu quero chegar. Então José vai falar o seguinte: quando vocês saírem daqui rumo à terra prometida, não importa quando for, levem os meus ossos daqui. Ele pede para que o povo hebreu faça uma promessa, e a promessa está feita. O tempo passa, Deus levanta Moisés, Moisés nasce. Agora Moisés vai voltar para libertar o povo.
Deus tem que intervir, manda as 10 pragas, lembra disso? E aí, Êxodo capítulo 12, a Bíblia diz que Deus amolece o coração de Faraó. E Êxodo capítulo 13 diz que Deus quebranta o coração dos egípcios para entregar ouro e prata para o povo hebreu, como se fosse uma aposentadoria pelos 400 anos de escravidão, porque Deus não deve nada para ninguém. Então Deus move o coração dos egípcios para entregar ouro para o povo hebreu. Então está todo mundo, alguém tem uma mochila? Pega a minha mochila aqui, Aldair, por favor. Então está todo mundo rico. Os hebreus, depois de 400 anos, estão saindo com saco de ouro. Todos eles estão saindo com saco de ouro. Só que tem uma pessoa, uma única pessoa, que não está saindo com saco de ouro, está saindo com saco de ossos. Porque Moisés não está preocupado com a necessidade, com o ouro, está preocupado com o propósito, com a palavra. Tem gente que está se movendo por necessidade, tem gente que está se movendo pela palavra. Irmãos, escute, cuidado, o cenário imediato é mas o que você está envolvido é amplo demais para você ficar com os teus olhos parados no momento que você está vivendo agora. Então Moisés lembra da palavra que os hebreus empenharam para José lá atrás: quando vocês saírem daqui, tirem os meus ossos do Egito, porque eu não pertenço a esse lugar. Então está todo mundo feliz, saindo rico com ouro, e Moisés está procurando os ossos de José, porque alguém tem que cumprir a palavra de Deus. Olha para mim, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Na tua casa é você que tem que cumprir a palavra de Deus. Na tua casa é você que tem que lembrar da palavra de Deus. Não importa o que aconteceu, não importa se tem gente mais velha de evangelho, você tem que lembrar da palavra de Deus. Não ande pelo ouro, ande pelo osso. Eu quero declarar para você: melhor do que carregar ouro é carregar osso, porque quem carrega osso, carrega a palavra de Deus. Então tem gente saindo com ouro, mas Moisés falou: tem uma palavra empenhada, eu preciso lembrar. Ah, meu Deus do céu. Irmão, você entendeu que é essa igreja que vai viver as promessas do Senhor? É uma igreja que se lembra do que Deus falou. Josué capítulo 14, Caleb encontra Josué depois de 45 anos e diz: você lembra o que Deus nos falou em Cades Barneia? Ô Josué, deixa eu lembrar você, eu estou com 85 anos. Faz 45 anos que Deus liberou uma palavra sobre a minha vida. Você lembra? Porque se você não lembra, aquela palavra está tão viva no meu coração, porque parece que eu ouvi ela hoje pela manhã. Eu estou forte como no primeiro dia para herdar o que Deus prometeu para mim. Ah, meu Deus do céu. Gente que lembra. Gente que não para por causa da necessidade, não para porque o momento ficou ruim. É alguém que sabe que tem uma palavra. Irmãos, não vai sobrar nada, vai sobrar a palavra. Ande sobre a palavra. Os amigos vão embora num determinado momento, mas a palavra permanece. Pessoas que te ajudaram na tua jornada vão embora por um momento, mas a palavra permanece. Então é alguém que está lembrando a palavra. Moisés precisa recorrer ao Senhor. Sacerdotes e sacerdotisas precisam lembrar do que Deus falou, para você não se enganar com a temporada, para você não achar que Deus se esqueceu de você. Existe uma palavra que está ecoando, existe uma palavra que Deus liberou sobre nós. E agora o que vai acontecer? Está todo mundo saindo com ouro, e Moisés está saindo com ossos. Eles não têm saída, porque o mesmo Deus que amolece o coração, agora endurece o coração de Faraó para perseguir o povo. Olha para mim, olha que coisa louca. O Deus que amoleceu, você já passou por isso? De você falar: agora vai, agora desatou, e de repente trava tudo de novo. Já passou por isso ou só acontece isso em Bertioga? Em Volta Redonda não. Já passou por isso? Você pensa que vai, agora vai, e o negócio trava. Deus amoleceu o coração de Faraó para libertar o povo, e agora endurece o coração de Faraó para perseguir o povo. Irmãos, por que o mar se abriu? Sabe por que o mar se abriu? Olha para mim. O mar se abriu porque não havia saída. O povo estava encurralado. Porque se tivesse um caminho aqui à direita, ou um caminho ali à esquerda, o povo não precisava ver o mar abrindo.
Então às vezes nós estamos encurralados e não entendemos. É Deus te colocando no lugar para que você viva o milagre dele. É Deus te posicionando no lugar para que você veja o mar se abrindo, porque o mesmo Deus que abriu o mar lá atrás é o mesmo Deus que continua abrindo o mar hoje. O mar abriu, os hebreus passam a seco o mar. Quando o último hebreu chega do outro lado, o exército egípcio está no meio, o mar fecha, morre todo mundo. Sabe por que você não sai voando aqui agora? Por conta da lei da gravidade. Nós estamos presos em algumas leis. O homem natural está preso em algumas leis. Por que uma pessoa não pode estar no mesmo lugar que eu estou aqui agora? Por conta da lei da física. Porque 2 mais 2 são 4. A lei da matemática. Isso está definido. Então existem leis que nos protegem e nos limitam. Mas a Bíblia diz em Marcos capítulo 1 que o reino de Deus chegou e está entre nós. Então a metanoia, a mudança de mente, o arrependimento faz com que a gente acesse esse reino que já chegou. Faz com que a gente tenha acesso aos milagres do Senhor. Então eu posso viver os milagres de Deus nesse mundo. Eu não vou para o céu quando eu morrer. Eu sou cidadão do céu quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu já sou cidadão do céu. E eu posso viver os milagres de Deus aqui. Irmão, unção não é para o céu. A unção é para cá, é para agora. A unção que eu e você recebemos não é para o céu. No céu ninguém precisa de unção. Unção é para agora, é para cá. Agora, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu e você temos acesso a uma vida sobrenatural. Então, como eu disse que existem leis naturais, que lei é essa? Quantos anos eles ficaram no deserto, rodando? Quem lembra? Past Church, quantos anos? Ok. Se uma criança saiu com 10 anos de idade, e 20 anos ela está rodando do deserto, quantos anos essa criança tem agora? 30 anos. E a Bíblia diz que a sandália cresceu no pé. Que lei é essa? Que lei é essa que depois de 30 anos a roupa se ajusta no corpo? Que lei é essa? Que lei é essa que não tem padaria, não tem mercearia, não tem mercado perto, mas o pão desce do céu? Que lei é essa? Eu preciso de alguém comigo aqui. Que lei é essa? Que lei é essa que não tem água, não tem um frigobar para pegar uma água geladinha, mas a água brota da rocha, e a água que brota da rocha é gelada? Que lei é essa? Que 5 pães e 2 peixes alimentam 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobram 12 cestos cheios. Que lei é essa? Ei! É a lei que eu e você temos acesso. É por isso que eu e você, irmãos, quando o médico diz até aqui o tratamento chega, não podemos fazer mais nada, é aí que essa lei entra. A lei do sobrenatural, que a igreja tem acesso e precisa orar para que nós possamos ver os milagres do Senhor acontecendo na nossa vida. Essa é a lei. Eles foram sustentados e alimentados pelo Senhor durante todo o deserto. Deus mandava maná do céu, Deus fazia água brotar da rocha. E você e eu achamos que Deus não vai nos sustentar. Eu quero declarar sobre a tua vida que se você está numa jornada de dependência do Senhor, você será de forma sobrenatural sustentado por Ele. Não, eu vou repetir para você pegar. Você será sustentado no deserto pelo Senhor. Ele ainda manda pão do céu. Ele ainda faz brotar a água da rocha. Eles chegam aqui, irmãos. Eles chegam aqui em Êxodo 32, montam um acampamento. Vem comigo em Êxodo 24. Volta um pouquinho. Êxodo 24, eu vou ser rápido. Olha o que diz no versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim o monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Então levantou Moisés com Josué e seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperem-nos aqui, até que voltemos,
a vós outros: eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se achegue a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. Preste atenção no que está acontecendo agora. Moisés sobe no alto da montanha, uma nuvem desce. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como que de fogo consumidor no cume da montanha, os olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando no meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu por 40 dias e 40 dias e 40. Moisés está 40 dias e 40 noites com o Senhor no alto da montanha, recebendo instruções de Deus. O que está acontecendo lá? Deus vai talhar 2 pedras de uma rocha maior. Deus vai escrever com a sua própria mão as leis de um lado e de outro. E alguns dizem que na borda também não eram 10 mandamentos, eram 613. E ele entrega para Moisés. Só que lá embaixo, o que está acontecendo? O povo está falando: Moisés demorou, o homem que nos tirou do Egito está demorando, nós precisamos fazer deuses para nós adorarmos. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos de ponto de contato. Deus nos tirou da religião. Você não precisa mais acender vela, pagar promessa. A gente estava vindo agora, muita gente andando na Dutra para chegar até Aparecida. Nós conhecemos o Senhor Jesus, e é louvável a fé de todo mundo, de todas as pessoas. Mas a pessoa que é liberta da religião, ela sabe que ela não precisa mais acender vela, pagar promessa. Eu não preciso mais andar com patuá para me proteger, porque o Senhor pagou o alto preço e me deixou livre de todas as coisas, até mesmo dele. Nós só estamos aqui por amor, porque se não for por amor não vale. Então nós somos libertos, mas ainda assim existem pessoas que precisam do lencinho ungido. Aqui não tem, só em Bertioga. Da rosa ungida, de tudo ungido, pontos de contatos. Então o povo está lá, vamos fazer um Deus para adorar, está muito tempo sem Deus, 40 dias é muito tempo sem Deus. Mente escrava não sabe esperar, lembra que eu falei? E eles não sabem esperar. Então eles pegam o ouro deles, que não é para aquilo, é para fazer a arca, e eles fazem o bezerro. Alguns remanescentes guardam o ouro para fazer a arca, mas a maioria pega o ouro e faz o bezerro. E o pau está quebrando lá. Moisés está descendo com as 2 tábuas. Ele escuta o barulho. Não é barulho nem de vencedores e nem de vencidos. Ou seja, uma batalha natural não é. É barulho de carnaval, irmão. É barulho de festa estranha no arraial do povo de Deus. E aí Moisés fica irado. E ele faz o quê? Ele quebra as tábuas. Ele quebra a obra de Deus. Ele quebra os mandamentos do Senhor. Agora vem comigo, volta um pouquinho mais, Êxodo capítulo 20. Vem comigo. Versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Versículo 3, vamos ler todo mundo junto, mesmo que a sua tradução seja diferente. 1, 2, 3. Espera aí, o primeiro mandamento qual é? O que eles estão fazendo lá embaixo? Qual é o primeiro mandamento? E o que eles estão fazendo lá embaixo? Então escuta só, a primeira revelação que Deus tem para nós aqui. O que Deus está falando comigo e com você hoje é para a gente sair daqui munidos, para saber o que nós vamos fazer amanhã. A pregação de domingo não tem a ver com domingo, tem a ver com a segunda-feira. É por isso que quem é cristão se antecipa. Nós temos vantagem, sabe por quê, querido? Porque Deus já deu a solução do problema que eles vão enfrentar. Só que Moisés quebra. Ele derrama o remédio. Fala para quem está do seu lado: você não pode derramar o remédio.
Ou só acontece comigo, irmão? A gente sai do culto, Deus falou poderosamente, mas eu pego o telefone no celular, vem aquela cobrança, aquele cara que eu não gosto, e ele fala poucas e boas para mim, eu já saio da cruz e já falo um montão, esqueço o que Deus me falou. É só comigo que acontece isso? A gente quebra a tábua, a gente derrama um remédio. Deus fala, faz assim, vai por aqui, age dessa forma. Não repete aquele erro. A gente vira a esquina aqui, ó, já quebra a tábua. É o mesmo povo, é a mesma raça, meu Deus do céu. Ô raça! O primeiro mandamento, não farás para ti outros deuses, é exatamente o que eles estão fazendo lá embaixo. Se Moisés não desse piti, conhece alguém que dá piti? Não olha para o lado, pelo amor de Deus, olha para mim. Dá piti por qualquer coisa. Ai, deixou esse chinelo no meio da sala, que absurdo. Joga a tábua no chão, quebra, derrama o remédio. Se Moisés segura a onda, aguenta a pressão e vai até lá e fala, olha aqui, recebi de Deus. E olha, o primeiro mandamento foi Deus que escreveu, não fui eu. Não farás para ti outros deuses. Está aqui o remédio. Deus faz tudo certinho, irmãos. A gente que estraga tudo. Deus é um Deus que fala. Amanhã você vai enfrentar, ou até mesmo hoje, quando sair daqui, você vai enfrentar alguma situação que é para você usar essas palavras que você ouviu hoje aqui, pelo amor de Deus. É por isso que nós precisamos guardar a poderosa e preciosa palavra de Deus no nosso coração. Porque Deus não fala por falar, Deus não fala ao relento, Deus não deixa pontas soltas. Se Deus está trazendo essa mensagem, é para a gente usar nos nossos embates, da nossa vida aí fora. E aí Ele quebra a tábua. E talvez você já quebrou tábua como eu. Você tinha um remédio, mas não fez no modelo de Deus, fez no seu modelo, fez do seu jeito. Deus falou para você o que era para você fazer, mas você não fez do jeito de Deus. Você fez do seu jeito. E aí deu ruim. O mais lindo, irmãos, é que o nosso Deus, vai comigo para Êxodo 34 agora. O nosso Deus é um Deus que nos dá a segunda chance. Eu tive uma segunda chance. Você já teve segunda chance? Graças a Deus por isso. Porque o nosso Deus é um Deus que nos dá novas oportunidades. O nosso Deus é um Deus que, por mais que eu fracasse, Ele não fica bicudo comigo. Está tudo bem. E olha o que Deus vai falar para Moisés. Moisés, você quebrou as tábuas, né? Sem vergonha. Moisés, seu vagabundo, quebrou as tábuas, safado. Moisés, você não vale nada, né? Eu te dei tudo no alto da montanha certinho, era para você fazer aquilo. Você vai e quebra as tábuas, Moisés. Mas tudo bem, deixa eu falar, vem aqui. Êxodo 34. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras. As primeiras quem lavrou? E a segunda quem vai lavrar? Ou você achou que ia ser fácil? Quer ser restaurado? Tem um preço. Quer ser restaurado? Vai subir a montanha. Não vai lavrar a pedra lá em cima, vai lavrar a pedra lá embaixo. Por que Deus está falando lavre as pedras como as primeiras? É Deus dizendo assim: eu quero te ensinar, porque você viu o modelo, você viu o tamanho, e você sabe fazer. Não faça mais do seu jeito, faça do meu jeito agora. Comece por aí. Então eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Comece por aí, não faça mais do seu jeito, faça do jeito de Deus. Você sabe o modelo. Moisés, eu só estou falando para você lavrar porque você viu o que eu fiz. Você sabe o modelo, você sabe o tamanho, você sabe a espessura. Faça do meu jeito agora, tá? Eu vou te dar essa chance, essa grande oportunidade para você fazer do meu jeito. Começa por aí. E Moisés vai e lavra a pedra. Agora olha o que ele segue dizendo, vem comigo. E eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes. O que Deus está falando? Quem vai lavrar? Mas quem vai escrever? É Deus dizendo: não importa o teu fracasso, eu continuo mesmo.
Não importa a tua queda, o que eu falei está de pé. Não importa se você não conseguiu, o que eu falei está de pé. Toda promessa que eu falei está de pé. Tudo que eu falei ao seu respeito está de pé. Não é porque você se afastou, não é porque você teve aquele problema, não é porque você tropeçou na fé, não é porque você caiu, que eu mudo o que eu escrevi. Eu não mudo, são as mesmas palavras e é a mesma essência. Deus não muda porque a gente errou, irmãos. Ele continua o mesmo. Ele vai escrever, vem comigo, olha o que diz: e prepara para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali apresentes a mim no cume da montanha. Versículo 3, ninguém suba contigo. Repita comigo, ninguém suba contigo. Fala para quem está do seu lado, ninguém suba contigo, Canela. O que isso quer dizer? Não coloque a culpa em ninguém. É você e eu. Quer ser refeito? Sobe sozinho. Quer ser refeito? Para de colocar a culpa no esposo, na esposa, no filho, no cara que trabalha com você, porque algo de Deus não aconteceu. Para de colocar a culpa nos outros, sobe sozinho comigo. Quer ser refeito? É só eu e você. Somos só nós dois. E aí, ele tem um particular com o Senhor. E o texto segue dizendo: lavrou Moisés as tábuas, como as primeiras, e levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu no alto do cume do monte, com o Senhor ordenara, e levando as mãos, as 2 tábuas de pedra, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto com ele, e proclamou o nome do Senhor, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não Espírito Santo. Porque eu sei, Pai, que se eu entregar, aquilo não voltará para mim do mesmo jeito. Ei, sopra, Espírito Santo, aquece o nosso espírito. Aquece os corações aqui, Senhor. Vai fluindo, Espírito Santo, vai fluindo, Espírito Santo.
Vai fluindo, Espírito Santo. Vai fluindo, Espírito Santo. Tinha um rapaz lá no fundo com a camisa do Brasil. Isso, você está de pé aí, meu irmão. Eu via você sentado em cima de uma rocha. Você estava sentado em cima de uma rocha. É como se você estivesse lamentando algo que era para ter acontecido e não aconteceu. Mas essa rocha é Jesus. E é como se Deus estivesse falando: não aconteceu, mas eu continuo te sustentando. Não aconteceu, mas eu continuo sendo Deus. Não aconteceu, mas a minha palavra continua de pé. E exatamente essa palavra é como se eu visse você lavrando pedras, Deus te dando uma segunda oportunidade. Isso não tem a ver com pecado, isso tem a ver com portas de relacionamentos e portas de business, de negócios. Você acreditou muito em algo e o teu investimento foi embora, mas Deus manda te dizer: tem uma porta se abrindo, é uma nova ideia, é algo novo que eu estou gerando sobre a tua vida, e você vai entrar por essa porta, e essa porta, ela tem, é um caminho de prosperidade que Deus tem para você. Pega essa palavra, meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Eu quero chamar aqui à frente